Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos a mais um grande curso totalmente online e gratuito. E dessa vez é um conteúdo incrível. Eu escolhi os Bento Cakes porque ele traz uma facilidade para quem está querendo iniciar na confeitaria. Eu sei que muita gente que está me assistindo agora é iniciante, né? Tá perdido, não sabe por onde começar, gosta da confeitaria, quer iniciar no ramo da confeitaria, mas não sabe o rumo certo a tomar, não sabe com qual produto pode estar começando e qual produto é mais fácil de fazer e também tem um investimento mais baixo também. Então por isso eu escolhi o Bento Cake, que é um bolinho mini, né? Os minis bolinhos, né? Que estão aí ganhando as redes sociais, ganhando o carinho de todo mundo, a admiração de todo mundo. E são bolinhos que você pode fazer e vender todo santo dia. Esse é o meu maior objetivo aqui com esse curso gratuito, que você aprenda a produzir e também aprenda a vender esses bolinhos todo santo dia aí na tua cidade, a partir da tua cozinha. A gente chegou aqui na primeira videoaula, né? Serão 3 videoaulas no total, então teremos, né? Então teremos aula durante toda essa semana do evento. Vocês vão poder estar tirando as dúvidas direto com os administradores dos grupos também que estão participando desse curso gratuito. Então, aproveitem ao máximo esse conteúdo. No final também dessa aula eu vou dar um pequeno spoiler sobre o que eu estou preparando para vocês. Provavelmente depois que a gente terminar essa semana ele vai ser tirado do ar e ninguém mais vai conseguir ter acesso. Então aproveitem as aulas, assistam, separa um tempinho do seu dia para estar assistindo as aulas e em ordem, né? Porque hoje a gente vai começar com as massas, amanhã teremos recheios e cada aula eu vou estar dando dicas específicas sobre aquela aula. Então, para você conseguir tirar todas as suas dúvidas e, de fato, conseguir colocar em prática tudo que eu vou ensinar aqui durante essa semana, é importante assistir a todas as videoaulas na ordem direitinho, para que, de fato, você consiga fazer lindos Bento Cake aí na tua cidade, na tua cozinha. Bom, a gente vai começar, então, aqui pela nossa massa. Eu escolhi a minha massa amanteigada de chocolate porque é a massa que eu mais gosto, é a massa que eu mais utilizo e eu acho que é uma massa coringa. Aqui eu já vou entregar para vocês também o que fazer se quiser usar a massa branca. Então vai ser uma aula muito objetiva, eu vou passar todos os segredos para vocês, todos os truques, não fica nada escondidinho embaixo do tapete. Aqui a prof entrega tudo para vocês e depois é com vocês saber utilizar desse conteúdo da melhor maneira, certo, meus amores? Então, bora para a receita. Bom, eu já tô aqui com todos os ingredientes na minha bancada, então a gente vai começar pela receita. Mas antes, deixa eu falar para você que eu sei que vai ter essa pergunta muito dentro dos grupos. Mahara, o que eu preciso para começar com os Bento Cake? O que eu preciso para fazer esses bolinhos para iniciar? Bom, então eu vou começar mostrando para vocês as forminhas que eu vou utilizar. Eu vou utilizar essas forminhas aqui, então, de 10 centímetros de diâmetro por 5 de altura. Então, são essas as forminhas que a gente utiliza para fazer o Bento Cake. Tem forminhas menores ainda e tem também a opção de você utilizar cortadores. Depois eu vou mostrar para vocês aqui o cortador que eu gosto de utilizar também para fazer Bento Cake. Fica um pouquinho menor ainda que a forminha de 10 centímetros. Mas se você for comprar as forminhas, compra a forminha de 10 por 5, tá? Então eu tenho aqui 5 forminhas dessa daqui, é o que você vai precisar, forminhas pequenininhas. Mahara, tô começando e não tenho dinheiro ainda para comprar as forminhas. Então você pode comprar um único cortador e depois cortar todas as massinhas do mesmo tamanho. Aí se você for usar cortador, o que eu vou indicar? Indico você assar a nossa massa numa forma retangular de 20 por 30, tá? Que daí você consegue aproveitar mais essa massa, fazer mais quantidades de bolinhos, certo? O que mais que a gente vai precisar? Aqui eu tenho desmoldante, tá? Mahara, não tenho dinheiro para comprar o desmoldante, não tem problema. Pode juntar suas forminhas com manteiga e farinha. Sabe aquela maneira antiga que a nossa avó fazia? Você pode fazer do mesmo jeito, porque eu comecei assim e também dá super certo. Ou, se preferir ainda, pode colocar apenas o papel manteiga no fundo das forminhas, tá? A gente vai precisar também aqui, ó, das marmitinhas, né? O Bento Cake é das marmitinhas, né? Você pode comprar
essa daqui de isopor, que sai muito mais em conta e fica super bonitinho, né? Porque o mais bonito do bento cake é o próprio bolinho aqui, ele fica muito delicado aqui dentro. Mas se você quiser, né, dar uma diversificada, elaborar um pouco mais na embalagem, fazer um modelo mais bonito, né, eu diria assim, da embalagem, você pode comprar outro tipo de embalagem. Tem umas embalagens assim que eu já vi também na internet, de papelão, né, elas são da cor crua, né, da cor pardo. Fica bonito também para você colocar os seus bolinhos dentro, tá? Eu tô mostrando esse daqui porque esse aqui é o mais utilizado, o mais em conta, e sendo mais em conta, vocês terão um lucro maior, certo? E também vou encontrar com mais facilidade. Então, a gente vai precisar dessas forminhas depois. Papel manteiga para cortar em quadradinhos para colocar o bolinho em cima, né? Para ele não ir direto em contato aqui, né? Fica mais bonitinho quando ele vai em cima do papel manteiga. Durante as nossas aulas dessa semana, vocês vão ver o porquê, né? Como é que é feita a montagem. Na nossa terceira videoaula, teremos a montagem e decoração dos nossos bolinhos, de vários bolinhos, tá? Gente, sério, pra começar a fazer as massas e os bolinhos, é mais ou menos isso. Depois, claro, você vai escolher se você vai querer cobrir o seu bento cake com chantilly, se você vai querer cobrir ele com brigadeiro, se você vai querer cobrir ele com um chantininho de chocolate, se você vai preferir cobrir ele com ganache, aí fica a teu critério, tá? E dependendo, e de acordo com a cobertura que você vai escolher, você vai precisar de mais alguns utensílios. O mais utilizado é o chantilly. Aí você vai precisar do quê? Ter chantilly, né? E algumas mangas descartáveis de confeitar e uns 2 ou 3 bicos aí, bico 1M, 4B, né? 32, os bicos menorzinhos são melhores, porque como é bolinho pequenininho, fica mais delicado, né? O bico número 1 também para escrever, né? Que fica bonito escrever parabéns, né? Em cima do bolo, ou o nome do aniversariante, ou o nome da criança que tá fazendo o mêsversário, que esses bolinhos também são bastante utilizados para comemorar o mêsversário. Agora que as pessoas estão comemorando muito a 2, né? Por causa da pandemia, teve muita gente que aderiu a essa moda de comprar bolinho pequeno, e é uma moda que veio para ficar, porque às vezes é até uma comemoração para fazer a 2 mesmo, né? Ou entre 4 pessoas. E o bolinho, esse bolinho de fato, ele serve aí umas 2 pessoas. Dependendo do tamanho da fatia que cortar, vai servir até 4, né? Dá para cortar no meio, e no meio vai servir 4 pessoas. Pedacinhos pequenininhos. Pra mim, que sou uma legítima Magali da vida, esse bolinho serviria só a mim mesma, tá? Mas para os seres humanos normais, que não são que nem a Magali, que nem eu, né? Vai servir umas 2, 3 pessoas, então, tranquilamente, tá, gente? Então, chega de conversar, vamos para a receita. Vamos lá? Bom, pessoal, eu tô aqui com a minha bancada, tudo organizado. Vou começar colocando, então, os ovos aqui na batedeira. 6 ovos em temperatura ambiente, tá? 200 gramas de manteiga sem sal ou margarina sem sal. Eu tô usando hoje aqui a margarina sem sal, tá? Margarina de boa qualidade, 80% de lipídios, tá? Eu tô usando aqui a Qualy sem sal, mas às vezes eu também utilizo a Doriana sem sal, tá? Fica a teu critério, certo? Vamos colocar também açúcar agora, o açúcar refinado. Aqui tem 420 gramas de açúcar refinado, tá? Coloquei esses 3 ingredientes aqui. Agora o que a gente vai fazer? Vou bater muito bem até que esses 3 ingredientes eles se misturem, se incorporem um no outro, né? Fiquem homogêneos e você vai notar que ficou com a aparência de um creme branquinho e fofinho. É como se esses ingredientes aqui eles dobrassem de volume. Eu vou mostrar pra você aqui durante a nossa receita. Então, vou ligar minha batedeira em velocidade alta. Eu tô usando uma batedeira planetária. Se você não tem uma batedeira planetária, você pode fazer essa receita também em uma batedeira normal. Sabe aquela batedeira que tem 2 garfinhos? Pode fazer nessa batedeira que também vai dar certo. Então, vamos lá. Vamos bater até dobrar de volume. Bati muito bem aqui, pessoal. Olha como é que tem que ficar. Na verdade, não é obrigatório ficar assim, tá? Porque eu sei que muita gente faz e às vezes esses ingredientes, que nem eu mostrei aqui, não acontece isso aqui, ó. Não dobra de volume. Ó, aqui eu bati em torno de 3 minutos direto, ó, em velocidade alta e dobrou de volume, ó.
vai ficar esse creminho. Mas caso, Mahara, já tô batendo há 5 minutos, 7 minutos e nada de dobrar de volume, ainda tá líquido. Aí você pode parar de bater e dar sequência na receita que nem eu vou dar aqui, tá? Então vamos lá. Agora eu vou colocar aqui 200 ml de leite integral em temperatura ambiente. Mas se você quiser, e eu também faço isso às vezes, você pode substituir esses 200 ml de leite por uma caixinha de creme de leite, tá? Fica uma delícia também. Então, vou bater agora por mais uns 40 segundos, só para misturar o leite aqui na massa. Bati muito bem. Agora acontece uma situação que muita gente pensa que a massa deu errado, tá? Olha aqui o que acontece. A nossa massa, depois que a gente coloca o leite, ou mesmo que fosse o próprio creme de leite, ela vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Parece que talhou a massa. Nossa, deu errado, Mahara, a tua receita. Não deu errado, é assim mesmo, tá? Isso daqui é um efeito do leite aqui com a margarina, certo? Então a gente vai seguir com a nossa receita porque tá tudo certo. Agora chegou o momento da gente acrescentar os ingredientes secos, tá? Eu vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento em pó. Já vou colocar aqui junto com a minha farinha, para não esquecer do fermento. E agora a gente vai colocar 300 gramas de farinha de trigo. Vamos colocar também 120 gramas de chocolate em pó, 50% cacau. Mahara, se eu quiser, eu posso colocar chocolate 70% cacau? Pode. Se eu quiser colocar 100% cacau, pode? Pode. É a mesma quantidade? É. Certo? Então vai depender do seu gosto. Eu acho que a massa de chocolate amanteigada, ela fica em perfeito equilíbrio com o chocolate 50%. A marca é a marca da sua preferência, tá? Mahara, e se eu quiser fazer a massa então toda branca, o que eu faço? O que você faz? Você retira esse chocolate 50%, né? No caso aqui 120 gramas você retira esse chocolate e você vai substituir essas 120 gramas do chocolate por farinha. Então, ao invés de ir 300 gramas de farinha de trigo, iria 420 gramas de farinha de trigo para fazer a massa branca de baunilha, tá? E também acrescentaria uma colher de sopa de essência de baunilha. Ponto, certo? Mas aqui é a massa de chocolate. Então, agora eu vou começar a intercalar os ingredientes secos, um pouquinho de farinha e um pouquinho do nosso chocolate. E vou misturando aqui delicadamente com um fouet, tá? Gente, lembrando que a gente já tá com o nosso site liberado para compra. E esse fouet aqui que eu considero um dos melhores, tá? Ele não é o mais bonito, mas ele é um dos mais fortes que eu já utilizei. Você já encontra na nossa loja online, tá? Depois os administradores vão colocar aí o site nos grupos se vocês tiverem interesse de conhecer o site. Então, ó, a gente vai misturando aqui. Misturando nas laterais e no meio. E vamos colocando mais farinha. Coloquei toda a farinha. E mais chocolate. À medida que a gente vai colocando os ingredientes secos, a nossa massa ela começa a ficar com cara de massa, tá? Ela começa a ficar mais bonita. Ela vai perdendo aquela aparência de talhado. Então vamos lá. Gente, um ponto bem importante para que você tenha mais segurança com relação a essa massa, assim, para tipo, ai, Mahara, como é que eu sei, assim, que essa massa vai dar certo mesmo, que eu acertei, assim, a tua massa amanteigada? Gente, essa é uma massa que ela fica pesada, depois que a gente coloca todos os ingredientes, ela fica uma massa grossa e pesada, ó. Aqui ela tá pesadinha, ó, grossa, ela não fica líquida, que nem por exemplo, uma massa à base de óleo fica.
tá? Ela fica grossa e pesada. Se a sua massa, depois que você colocou todos os ingredientes secos e tudo mais, todos os ingredientes, ela tá meio mole, é porque provavelmente você colocou ovos demais, tá? E aí, Mahara, terminei, a minha ficou muito mole mesmo, não tá firme que nem a tua, assim, ó, firminha, né? Aí você pode acrescentar ali umas 20 gramas a mais de farinha de trigo, tá? Ou do chocolate. O melhor é a farinha, porque se você ficar colocando chocolate demais, a massa vai ficar doce demais, tá? Aí ela perde o equilíbrio de doce, de sabor. Misturei muito bem aqui. O que a gente vai fazer agora? Como ela é uma massa que fica pesada e grossa, a gente ainda vai finalizar ela na batedeira. Então a gente vai pegar. Se você quiser, pode mudar o batedor globo pelo batedor raquete, é o que eu vou fazer agora. Vou colocar aqui e vou bater por mais entre 10 a 15 segundos, tá? Que daí a gente se certifica que essa massa tá completamente misturada. E qualquer pelotinha de farinha de trigo vai se desmanchar agora, tá? Porque a gente não peneirou a farinha, certo? Então vamos lá, 10 a 15 segundos em velocidade alta. Bati muito bem aqui, tá? Não se preocupa com o fermento em bater, porque só 10, 15 segundos não vai influenciar em nada, tá, gente? Pode ficar tranquilos que vai dar tudo certo no final. O fermento, ele só entra em ação quando ele atinge altas temperaturas, ali em torno de 45, 50 graus. E esse tipo de temperatura geralmente é só dentro do forno, então você não precisa se preocupar. Bati muito bem, olha como é que fica a nossa massa depois que a gente bate esses segundos, olha. Ela parece uma mousse de chocolate, né? Nem parece uma massa. Olha que coisa mais linda. Olha como dá um equilíbrio de cor perfeito também o chocolate 50%. Olha que linda. Gente, sério. Essa massa aqui é a melhor massa da vida. Eu tenho certeza que vocês vão casar com essa massa. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai untar as nossas forminhas. E deixa eu falar pra vocês o rendimento dessa massa aqui. Aqui eu fiz uma receita inteira, tá? A minha receita inteira da massa. Porém, essa receita, ela rende 10 forminhas dessa daqui de 10 por 5. Ou seja, vai dar 2 fornadas, certo? Se você tiver já 10, vai conseguir colocar as 10 de uma única vez no forno. Se tiver 5, vai ter que fazer 5, que nem eu vou fazer agora, 5. E depois deixar a massa esperando, né? Não tem problema nenhum, a massa ela pode ficar esperando a primeira fornada para depois ir a segunda pro forno. Não tem problema, tá? Então eu vou colocar 5 e depois eu vou colocar mais 5. Então agora eu vou untar as minhas forminhas. Eu vou usar desmoldante. Desmoldante também temos lá na nossa loja, tá? Na nossa loja online, tá? Então vamos lá. Não precisa colocar desmoldante demais. Por quê? Porque desmoldante é gordura e essa gordura em excesso, quando a gente coloca na forma, ela pode acabar passando para a nossa massa e a gente não quer isso, porque a nossa massa ela já tem uma quantidade perfeita de gordura, tá? Então vamos lá. Untei todas as minhas forminhas, deixa eu mostrar pra vocês aqui que vocês vão perguntar o cortador que eu também utilizo. Ó, o cortador que eu utilizo também pra fazer bento cake, eu já fiz com ele, é 8x4, tá? Pra quem não tem, né, quero já testar e ainda não consegui as forminhas, ou fez o pedido das forminhas, mas vai demorar um pouquinho pra chegar, já pode comprar um cortador, porque cortador geralmente tem em lojas de embalagens, artigos de confeitaria, você encontra também os cortadores, tá? Esse aqui é da Caparrós, certo? 8x4, forminha 10x5. Se você quiser assar a nossa massa numa forma só, por exemplo, Mahara, eu gostei da tua massa, mas eu quero testar ela numa forma inteira, numa forma grande para fazer um bolo grande. Forma de 25x10, tá? Se você quiser, pode assar em duas formas de 20x5, até 22x5 ali, dá duas formas. Eu particularmente prefiro sempre assar a massa em formas baixinhas, tá? Eu gosto mais, eu acho que a massa ela assa mais rápido, eu acho que ela fica mais retinha, né? E assando mais rápido ela fica mais úmida, né? Também a gente acaba economizando com gás, porque daí ela fica menos tempo no forno. Eu acho que são vários benefícios pra gente optar pelas forminhas de 5 centímetros de altura, certo? Então agora eu vou distribuir a minha massa aqui, colocando mais ou menos até a metade da forminha, porque tem que sobrar espaço para crescer essa massa, tá? E eu vou no olhômetro.
Se você quiser ter padrão, você vai usar uma balancinha digital aqui para pesar a quantidade de massa para cada forminha, tá? Eu já falo para vocês mais ou menos quanto de massa em cada forminha. Coloquei a massinha aqui em todas as minhas forminhas, então. Agora a gente vai levar pro forno. O forno, ele pode estar pré-aquecido em 180 graus, ali em torno de uns 5 a 10 minutinhos, tá? Não pré-aqueça o forno demais. Geralmente o forno quente é o grande responsável por bolo que depois afunda no meio, bolo que fica assado por fora e cru no meio, bolo que fica com bico muito grande, né, para fora da forma também. Então tudo isso geralmente é por conta do forno quente demais. Aqui vai em torno, nessa medida aqui, dessa forma aqui, vai em torno de 145 a 150 gramas de massinha aqui dentro da forma, tá? Depois que você fizer a primeira fornada, de repente você achar que ficou alta demais, você sabe que dá para colocar ali umas 10 gramas a menos, tá? Ou ficou muito baixinho, coloca umas 10 gramas a mais e assim você vai dosando. Mas em torno aí de 140 a 150 gramas de massinha dentro de cada forminha, certo? Se você for usar a balança, não esquece de clicar no botãozinho da tara ali para tirar o peso do utensílio, certo? Então agora eu vou levar para o forno. Tempo de forno, não vai levar 45 minutos, 50 minutos para assar esses bolinhos, tá? Eles assam mais rápido, em torno aí de uns 25 minutos já vai estar pronto, mas é aquilo. Não precisa abrir o forno antes de 20 minutos, tá? E depois que deu uns 25 minutos, você olhou, acha que tá pronto, abre a portinha do forno, coloca um palitinho no meio ou uma faquinha. Se sair limpinha, já pode tirar. Se saiu sujinha ainda, deixa mais uns 10 minutinhos no forno, certo? Então eu vou levar pro forno e depois eu volto para mostrar o resultado das nossas massinhas para vocês. Pessoal, voltei aqui e olha o resultado das nossas massinhas. Olha a perfeição que ficaram. O que eu fiz aqui para essas massas, elas se manter retinhas, tá? Deixa eu falar pra vocês o que eu fiz. Deu em torno de 28 minutos mais ou menos, tá, gente? Deu 27, 28 minutos de forno, tá? Pra elas ficar prontas, certo? E o que eu fiz? Quando eu desliguei o forno, que eu vi que elas estavam prontas, primeiro eu cravei a faquinha pra ver se estavam prontas, depois eu mantive elas ainda por mais uns 4 minutinhos dentro do forno com a porta entreaberta e o forno desligado. Tá? Daí eu não dei aquele choque térmico, porque eu tô aqui com o ar-condicionado ligado aqui no nosso estúdio. E aí se eu tiro a massa recém, desliguei o forno e tiro ela de sopetão de dentro do forno, eu posso dar aquele choque térmico que faz com que a massa murche. A massa vai ficar ruim, vai dar errado? Não, você vai poder utilizar. Mas ela dá aquela murchadinha que a gente não gosta, né? Não fica com aquela aparência como a gente gostaria, que é exatamente como tá agora, bem retinha, tá? Então é mais uma dica que fica pra vocês aí que vale ouro. Então agora eu vou tirar aqui, ó. Elas estão quentinhas, ó. O desmoldante, a facilidade do desmoldante é que já se solta, ó. Olha a perfeição dessa massa, gente. Fofinha, tá? Ó, bem fofinha. Eu sugiro o quê? Que vocês deixem essas massas descansar de um dia para o outro para utilizar, para cortar, tá? Aqui eu tô com uma forminha que tá com fundo removível e as outras todas são forminhas com fundo normal, tá? Então dá para fazer nas duas forminhas. Sem querer, querendo, já mostrei isso para vocês aqui. Deixa eu... Ui, tá quente. Ó. Gente, essa massinha aqui pro café da tarde, nossa, perfeita demais. Ó. Se soltou. Olha que desmoldante maravilhoso também, né? Desmoldante também ajudou aqui. Então aqui, as nossas 5 massinhas, tá? Já tô mostrando o resultado da massa pra vocês, pra não precisar, né, colocar, esperar pra trazer mais as outras 5. Então vocês sabem que rende mais uma fornada dessa daqui, o restante da nossa massa de chocolate, certo? Olha que massa linda. Mahara, como assim descansar a massa? Você vai esperar essa massa ela esfriar, porque ela tá quente ainda. Então eu espero ela esfriar. Ficou morninha para fria, eu já posso pegar e colocar ela dentro de uns saquinhos,
Então você pode colocar dentro de uns saquinhos assim, ó, saquinhos, rolinhos que a gente compra no supermercado, tá? E proteger essa massinha, ou pode embalar ela em plástico filme também. Então esfriou a massinha, não vai deixar a massinha horas e horas ali em contato com o ar, porque ela resseca com facilidade. É só esperar ela amornar ou ficar friazinha, é questão de uns 20 minutinhos ela já tá. E aí você pode armazenar elas dentro dos saquinhos. Eu acho que cabe 2 a 3 dentro no saco, mas eu só tô colocando dentro de um para mostrar para vocês, ó. E aí aqui a gente deixa ela descansar assim, embaladinha. Pode deixar ela descansar até em temperatura ambiente de um dia para o outro. Somente no dia seguinte é que a gente vai utilizar as massinhas para fazer o bento cake, tá? Porque daí ela já tá descansada, ela já criou uma estrutura, a gente vai poder cortar ela em 2 partes se a gente quiser, que ela vai ter estrutura para aguentar. Agora, se a gente quiser cortar ela agora, ela vai se despedaçar toda, vai se esfarelar toda, vai se quebrar toda, e aí não vai ser legal, a não ser que você queira só pro seu cafezinho da tarde, aí ela tá perfeita assim como ela tá. Então eu embalei aqui só para mostrar para vocês, certo? Ela tem um prazo de validade de 3 dias fora da geladeira e de até 8 dias embaladinha assim dentro da geladeira, certo, meus amores? Então eu fico por aqui. Na nossa próxima videoaula, vocês não perdem por esperar. Teremos 2 recheios incríveis. Teremos um recheio trufado. Não vou dar spoiler, porque eu quero que vocês assistam a próxima aula, tá? Um dos recheios eu já posso falar pra vocês, é o recheio trufado. O melhor recheio trufado do mundo, que vocês vão, ó, se lavar vendendo bento cake aí na região de vocês, tá? Primeiro que recheio trufado é uma das grandes preferências, né? E segundo, porque é um recheio que tem uma durabilidade grande, tá? Dentro da geladeira. Certo? Então, não percam a nossa próxima videoaula, que teremos 2 recheios. Um é um brigadeiro e o outro é um recheio trufado maravilhoso, que eu amo de paixão. E vocês não podem perder, tá? Eu vou estar falando também se eu indico prensar as massinhas dentro das forminhas, em qual situação eu indico você prensar o seu bento cake, em qual situação eu acho desnecessário prensar o bento cake, tá? Vou estar falando também da durabilidade dos recheios, do armazenamento, se eu posso congelar, se eu não posso congelar, quando eu devo congelar um recheio, quando eu não devo, o que a gente pode fazer com brigadeiro branco, quais são as possibilidades de saborização para um brigadeiro branco. Então a próxima videoaula tá literalmente a continuação dessa aula 1, então vocês não podem perder. E também amanhã eu vou liberar para fazer a reserva, só amanhã. Tá? Então a aula de amanhã ela está de fato imperdível, certo? Então eu espero vocês amanhã para continuação do nosso conteúdo. Um grande beijo para vocês, coloquem a nossa receita em prática e me marquem nas redes sociais. O meu Instagram é o oficial Mahara Bortolotti 1 e o meu canal no YouTube, se você está me assistindo pelo canal antes de acabar a aula, pelo amor de Deus, já deixa um like que é bem importante aí para as nossas aulas gratuitas também, tá? Então se está me assistindo pelo canal, deixa um like e se inscreve no meu canal. Meu canal é Mahara Bortolotti e tem vídeo novo toda semana. Certo, meus amores? Então agora eu fico por aqui mesmo. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, coloquem em prática, porque receita boa é aquela que você coloca em prática e não deixa ninguém atrapalhar os seus planos de iniciar o ano de 2022 com o pé direito e dar uma reviravolta de uma vez por todas na sua vida no ramo da confeitaria. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã na nossa próxima videoaula. Um beijão, tchau, tchau!